Saudações em Cristo a todos vocês que acompanham conosco os estudos da Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, uma nova semana, estamos iniciando de estudo na Palavra de Deus. Somos gratos por Ele nos conceder estes momentos e agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Milton Cunha, é de Itinga, Lauro de Freitas, na Bahia. Elias Correia é de São Luís, no Maranhão. Maria Socorro é de Porto Velho, Rondônia, completou mais um ano de vida dia 4 de outubro, parabéns. Ilma Casagrande também completou mais um ano de vida dia 6 de outubro, parabéns também a Ilma. Mandamos um alô ainda para Elma Azambuja, é de Garibaldi, Rio Grande do Sul. José de Oliveira é de Aracruz, no Espírito Santo. Ednilza Macedo Soares é de Ribeira do Pombal, na Bahia. Elisete Alves da Cruz é de São Borja, Rio Grande do Sul. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós que estudamos a Tua Palavra, que possamos entendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que passam por momentos de dificuldades, de tribulação, angústia, dor, sofrimento, aqueles que estão enfermos, os que estão desempregados, os que têm problemas familiares, Pai. São tantas as lutas, os problemas, que Tu dês vitórias a cada um e que não desanimem, que perseverem, na certeza de que muito em breve estaremos todos juntos nos céus. Abençoe aqueles que nos escrevem pedindo orações e também abençoe todos os aniversariantes de hoje, em especial a Maria do Socorro e Ilma Casagrande, que aniversariaram semana passada. Que Tu estejas presente na vida de cada um, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder o privilégio de juntos podermos estudar a Bíblia. Ficamos agradecidos a cada um de vocês que nos escrevem dizendo que estão acompanhando os estudos, que estão aprendendo e que estão também sentindo a presença de Deus aí onde você está. Se você quiser mandar um alô para alguém ou um parabéns, se você mesmo está aniversariando, escreva pelo menos uma semana antes, tá? Para que a gente possa mencionar na data certa. Essa semana já não dá mais para mencionar nenhum aniversariante, porque já estamos com o estudo gravado dessa semana. Então, só na semana que vem. Nós queremos agradecer também a vocês que oram por nós, nosso ministério, nosso trabalho voluntário, e o nosso objetivo é estarmos mais próximos de Deus a cada dia, conhecendo a vontade dEle e vivendo o Evangelho no nosso dia a dia. Nós queremos dar continuidade ao nosso estudo que fizemos na semana passada. Nós estamos falando sobre missão de Deus, que é a nossa missão, a minha missão. Na semana passada nós falamos aqui que a missão de Deus ela nos alcança. E como nos alcança, não é mesmo? Deus, Ele vem atrás de nós. Deus, Ele não nos abandona. Mesmo nós estando em pecado, andando errado, fazendo coisas contrárias à vontade dEle, Ele continua atrás de nós, nos buscando. Ele quer nos salvar. Vocês se lembram quando aquela ovelha se perdeu? O pastor, ele tinha 100 ovelhas e quando chegou a tardezinha, ele contou o seu rebanho, só tinha 99, uma estava perdida. Ele deixou as 99 lá no curral e foi atrás daquela uma e encontrou. E quando ele a encontrou, ele a tomou nos braços e trouxe com todo carinho, com todo amor. Ele não brigou porque a ovelha se perdeu, não espancou a ovelha de forma nenhuma. É assim que Deus nos trata, irmãos. Deus, Ele de maneira alguma, Ele se ira conosco. Deus de maneira alguma, Ele quer se vingar de nós. Deus, Ele quer nos salvar. E para isso, Ele criou o plano de salvação antes que o mundo fosse criado. Antes que Ele criasse o ser humano, Ele já havia estabelecido que se o ser humano viesse a pecar, Jesus iria vir para morrer em lugar do ser humano. E assim aconteceu. É Deus em busca de cada um de nós querendo nos salvar.
E por que, irmãos, nós continuamos relutando em aceitar esse Jesus em nossa vida? Por que nós continuamos relutando em ter comunhão com Ele, viver com Ele? Nós não queremos abrir mão de coisas que nós gostamos e que contrariam a vontade de Deus. Nós precisamos saber que o que Deus está preparando para cada um de nós, o que Ele tem preparado, é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo nos oferece. Então nós precisamos, irmãos, pensar, analisar, meditar que nós poderemos perder a eternidade por causa de coisas banais. Não vamos trocar a nossa salvação por prazeres passageiros. Deus, ele trabalha conosco através do Espírito Santo, fazendo com que nós entendamos que o sacrifício que Jesus fez foi um sacrifício eterno, é um único sacrifício, pagando o preço do pecado de toda a humanidade, só que aquele que o aceitar é que será salvo. Jesus morreu por todos, mas somente os que o aceitarem serão salvos. Então essa semana nós vamos falar um pouquinho mais dessa missão de Deus nos alcançando. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse em Mateus 28, verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão, irmãos, é falar do que Deus fez por nós, o que Jesus faz por nós. Essa é a nossa missão. Nós não precisamos forçar ninguém, é falar, dar um testemunho daquilo que aconteceu conosco, como a nossa vida foi mudada, foi transformada. E nós às vezes não precisamos andar com cursos bíblicos, né, dentro da nossa Bíblia, ou ter em casa para dar estudo bíblico a alguém. A nossa vida é um estudo bíblico. E como é que nós temos vivido a nossa vida cristã? Temos sido realmente cristãos? Somos sinceros, somos honestos? Nós procuramos manter a calma em momentos que estamos estressados? Não usamos de palavrão? Como é que nós temos testemunhado às pessoas que estão ao nosso redor? Jesus, ele veio para cumprir a promessa que havia sido feita lá no Jardim do Éden, que quando viesse o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, e assim aconteceu. E depois que Jesus ele volta para os céus, ele envia o Espírito Santo para ficar no lugar dele. Nós temos na Bíblia muitas passagens que nos mostram que existe realmente 3 pessoas na Trindade. Essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, mas são 3 seres com um só propósito: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E qual é o propósito de Deus? É vir nos salvar. O propósito de Jesus, o ministério que ele realizou, foi para mostrar a todo mundo como que Deus ama o ser humano, a ponto de enviar Jesus para morrer em lugar do ser humano pecador. E aí o Espírito Santo, ele nos convence. Então os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham unidos para poder nos levar à salvação. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías escreveu: foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Então o pecado ele nos separa de Deus. Mas Jesus ele veio para quebrar esta barreira que nos separava de Deus, e ele veio fazer com que nós fôssemos novamente integrados à família celestial, através da vida de Jesus. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos entregamos a Jesus,
nós então temos os nossos pecados perdoados e somos aceitos na família celestial. O nosso nome passa a estar escrito no livro da vida e quando Jesus voltar, ele virá para nos buscar. Nós lemos em João, capítulo 14, no verso 6, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único que pode salvar o ser humano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então Cristo, o que ele fez foi para que pudesse fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Quando nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4 e no verso 34, João capítulo 4, verso 34, nos diz: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Esse era o alimento de Jesus, fazer a vontade do Pai. Também em João capítulo 5 e no verso 30, João capítulo 5, verso 30, não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Também em João capítulo 12 e no verso 45, João 12, verso 45, Jesus ele disse: Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Então Jesus, ele veio como a luz para nos conduzir aos pés do Pai, aos pés do nosso Deus. Então Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai, para mostrar ao ser humano quem é o Pai, o caráter do Pai, que é amor. E Deus, ele é o Criador, mas o Jesus também, ele criou todas as coisas. Como nós lemos em João capítulo 1, no verso 3, João, ele escreveu que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Então, aqui nós encontramos o Pai, Criador dos céus e da terra, Jesus, também a palavra que criou todas as coisas, e o Espírito Santo, que está trabalhando conosco, fazendo com que nós nos arrependamos e aceitemos a Jesus em nossa vida. Este é o Deus triuno, é a trindade que nós falamos, e que trabalham unidos para poder nos dar a salvação. Que o Espírito Santo trabalhe conosco, abrindo a nossa mente, nos ajudando a entender que precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida, no dia a dia, para que nós possamos perseverar e que possamos estar com Ele muito em breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.